A gente começa o programa já com o vídeo ao meu lado. Essa é a tragédia que aconteceu no sábado nos Estados Unidos, conforme um enfermeiro chamado Alex Pretty foi fatalmente baleado em meio a uma operação policial. Um assunto absolutamente divisivo e polêmico, enquanto há um lado da história que fala protestos que obstruem a ação policial, que mais de 80 milhões elegeram Donald Trump para realizar com a deportação de criminosos imigrantes ilegais, bem, é uma coisa que, se o sujeito está lá com uma arma, e a gente já vai passar pelos detalhes do caso, se coloca no caminho do perigo. Outros dizem que isso é uma questão de autoritarismo, uma coisa que passa dos limites em ações policiais e que um americano inocente acaba perdendo a vida. O vídeo não é conclusivo, visto de longe, e uma investigação está aberta, mas o que acontece é que no sábado, em meio a uma ação da Autoridade de Imigração e Alfândega Americana, ou ICE, na sigla em inglês, então Alex Pretty, enfermeiro, vocês estão vendo o vídeo aí do lado, foi baleado fatalmente. O que acontecia era que, enquanto as autoridades policiais estavam ali, ele protestava, e aí há várias versões. Que ele estava armado parece ser uma unanimidade das investigações. O que é dito é se os policiais conseguiram apreender a arma dele em meio à reação e depois balearam de forma desmedida, ou se ele estava resistindo armado e os policiais então agiram em autodefesa para conter o risco. São os dois lados dessa história que, como eu disse, ainda está sob investigação, as imagens certamente são chocantes e vêm num cenário complexo quanto aos protestos nos Estados Unidos, tá? Anteriormente, um imigrante ilegal, um criminoso venezuelano, acabou no meio de uma perseguição policial também sendo baleado, e Renee Good, cidadã americana, que também questão de perspectiva, na perspectiva do governo americano, agiu em autodefesa oficial conforme ela jogava um carro contra ele. Na perspectiva dos manifestantes, falam que foi uma ação desmedida policial contra ela, mas então que também uma terceira americana, ou melhor, uma terceira cidadã, uma segunda americana, em meio a essa sequência de eventos. Isso ensejou com manifestações aí na casa das 15 mil pessoas no final de semana, depois de dezenas de milhares em um momento anterior, em meio à tensão interna e também batalhas judiciais quanto ao caso. A gente tem aqui a fala da Kristi Noem, secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, sobre o caso. Individual approached U.S. Border Patrol officers with a 9mm semi-automatic handgun. The officers attempted to disarm this individual, but the armed suspect reacted violently. Fearing for his life and for the lives of his fellow officers around him, an agent fired defensive shots. Medics were on the scene immediately and attempted to deliver medical aid to the subject, but he was pronounced dead at the scene. The suspect also had 2 magazines with ammunition in them that held dozens of rounds. He also had no ID. This looks like a situation where an individual arrived at the scene to inflict maximum damage on individuals and to kill law enforcement. About hundreds of protesters then showed up at the scene. They began to obstruct and to assault law enforcement officers. We saw objects being thrown at them, including ice and other objects, and a rampant assault began, and even an HSI officer agent's finger was bitten off. Bom, enquanto as investigações seguem em curso e é um assunto naturalmente divisivo que a gente tenta abordar com distanciamento, fato é também que há acusações consistentes de manifestantes pagos e de manifestantes organizados, então, para obstruir a ação policial. Aqui do lado a gente tem uma investigação da Fox News, veículo conservador nos Estados Unidos, que indica o seguinte: depois da morte de Alex Pretty, como era o nome do enfermeiro então, e especialmente em Minneapolis, os protestos não foram espontâneos. Nas horas seguintes à morte desse manifestante, uma rede nacional de células de organizações marxistas-leninistas teria transformado o episódio em uma operação coordenada de protestos em escala nacional. A coisa não é sem base, a gente pode detalhar algumas organizações que realizaram isso nas instâncias anteriores, conforme você acompanhou aqui também a cobertura dos protestos em Minnesota. A gente pode citar, por exemplo, além de Antifa, claro que é uma que tradicionalmente tem organizado esse tipo de ação, a People's Forum, uma organização com financiamento de um bilionário pró-Pequim, pró-Partido Comunista Chinês, e outras aí também que se misturam nesse entremeio com financiamento de organizações progressistas. No início do mês, conforme a gente detalhava anteriormente, também teve a morte de Renee Good em situação similar, no meio de uma operação policial. Agora, isso também envolve uma paralisação econômica. A gente tem aqui o seguinte: temperaturas estão abaixo de 15 graus negativos em muitos lugares, e onde também há operações do ICE e há registro de confrontos com agentes federais, prisões em massa e paralisação econômica. Foram mais de 700 empresas que fecharam as portas, incluindo escolas e estabelecimentos comerciais, enquanto analistas e moradores descrevem o momento como uma das maiores frentes de tensão interna
nos Estados Unidos atualmente. Pessoal, o vídeo já volta. Marcos aqui, recado importante. O que você está assistindo é um corte do programa Epoch News, que vai ao ar de segunda a quinta, sempre às 5 horas da tarde, aqui nesse canal. Inscreva-se e não perca nenhuma edição, nem as nossas coberturas especiais de eventos globais. Absolutamente imperdível. Mais uma coisa, hein? O link na descrição vai te colocar no newsletter O Panorama, o nosso newsletter gratuito de geopolítica, que vai sair da superficialidade e, assim como acontece aqui no canal, te colocar em contato com o mundo e a história. Epoch Times presente em 36 países, 23 idiomas, e você vem junto conosco nessa. Se inscreva. A gente teve até fachada de um hotel destruído e a gente tem aqui algumas das imagens do caos em meio aos protestos. A gente detalha o seguinte: em meio aos protestos em Minnesota, fachada de hotel destruída, tentativa de invasão de um prédio onde se acreditava que havia então agentes federais, agentes policiais da ICE hospedados, resposta da polícia com gás lacrimogênio, feridos, cerca de 100 líderes religiosos presos durante uma manifestação num aeroporto internacional ali das cidades gêmeas, como são chamadas, Minneapolis e St. Paul, duas cidades grandes que são basicamente geminadas. Diante da escalada, Donald Trump, o presidente, também anunciou hoje o envio de Tom Homan. Ele é responsável pela política de fronteiras do governo, é conhecido como o chefe da fronteira, o czar da fronteira, e fica ali, na hierarquia do Departamento de Segurança Interna, que é chefiado pela Kristi Noem, que a gente viu agora há pouco, então ele fica responsável pela parte de fronteiras. A gente tem aqui a publicação do presidente americano também na Truth Social, onde ele afirmou que Homan vai atuar como uma espécie de pacificador, duro, mas justo, é como Trump descreveu, e que vai se reportar diretamente para a Casa Branca. Ele disse que Homan não participou dessas operações recentes no estado, mas conhece as lideranças locais. A gente também acompanhou a coletiva de imprensa da Casa Branca hoje mais cedo, onde Caroline Leavitt, a secretária de imprensa, falou a respeito de um cenário no qual, em Minnesota e em Minneapolis, então no estado e na capital, Tim Walz e o prefeito Jacob Frey estavam sendo acusados de se recusarem a cooperar com as autoridades federais. J.D. Vance até afirmou que esse nível de caos orquestrado e exclusivo de Minneapolis é a consequência direta de agitadores de extrema esquerda. Essas são palavras do vice, então, J.D. Vance, em conluio com autoridades locais. Aí está, então, a publicação dele. E é uma coisa que tem sido relatada em outros lugares também pelos Estados Unidos, tá? Uma situação na qual se fala de que em cidades progressistas ou em estados progressistas, estados democratas, comumente há as políticas chamadas de cidade-santuário, onde as autoridades locais não agem de forma cooperativa com o governo federal para tentar, eventualmente, blindar imigrantes que estejam ali ilegalmente. É parte da tensão interna agora nos Estados Unidos e isso segue uma tendência também que vem desde o início do governo, desse segundo mandato do presidente americano Donald Trump. Uma tendência na qual se fala de um eixo entre mobilização de militância organizada e também de ações no judiciário americano. Uma série de processos em massa vindo de estados com lideranças democratas para também tentar imobilizar políticas do governo. A ACLU, American Civil Liberties Union, Associação Americana, ou melhor, União Americana de Liberdades Civis, uma organização democrata que falava precisamente de organizar esse tipo de questão. Um comparativo também que é feito pelos conservadores americanos nesse debate é a comparação com o governo de Barack Obama, que também foi um dos governos que mais deportou na história, mais de 3 milhões de pessoas formalmente deportadas dos Estados Unidos, mas aí então não houve esse tipo de comoção. A gente aguarda para ver os desdobramentos, enquanto isso certamente é mais um capítulo de tensão dentro dos Estados Unidos, a jornada do governo americano para navegar um ambiente judiciário hostil, muitas vezes com processos em massa acontecendo, e claro, as eleições de meio mandato vêm adiante e isso pode ser parte de uma estratégia para reduzir a maioria republicana por ali. O fato é que enquanto se fala de uma tragédia que aconteceu de fato com Alex Pretty, esse manifestante no final de semana, e outra tragédia com René Good, que enquanto as investigações seguem, acabaram vitimados em meio a operações policiais, também existe a verdade de que a agenda do presidente americano está sendo implementada, foi eleito com a proposta de deportar imigrantes ilegais que houvessem cometido crimes e está buscando realizar isso. A tensão segue por ali e há ensaios de coisas similares até o que pode ter acontecido, melhor dizendo, há ensaios para que possa acontecer algo similar ao que aconteceu no primeiro mandato dele, quando em meio aos protestos da Black Lives Matter, também houve caos generalizado. Agora, J.D. Vance e Trump pedem panos quentes, Tom Homan vai a Minneapolis, a gente aguarda para ver a sequência dos eventos.